Muita alegria que nós recebemos você. É um momento muito especial do estudo, da reflexão, de tudo aquilo que a gente precisa aprender sobre a doutrina espírita, em especial no capítulo dessa manhã, sobre a influenciação espiritual. Como que nós precisamos estudar um pouco mais sobre esse assunto em particular. Então hoje o nosso convidado é o nosso companheiro Jano. Ele é da UMEN, a casa espírita onde eu dei os meus primeiros passos no conhecimento e no estudo. É muito importante estudar o espiritismo. Então hoje nós vamos ter um momento de estudo e de reflexão. Antes da nossa prece, temos um aviso, né? Alguém esqueceu na sala de passes uma bolsa vermelha. Ah, é a dela, já achou. A bolsa já foi encontrada. Após a palestra, todos são convidados para o almoço. O almoço fraterno é um meio através do qual a gente arrecada fundos para a nossa obra social. Temos uma obra social com 110 crianças que ficam aqui na casa, de segunda a sexta, de 8 da manhã às 4 da tarde. É um trabalho para o qual não temos nenhuma renda governamental, mas contamos com a ajuda da caridade do povo. As pessoas ficam sensíveis e nos ajudam. Uma das formas de ajudar é almoçando com a gente nesses eventos, comprando livros na nossa livraria. São momentos de importante momento de estudo, né? Aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de adquirir o livro que foi lançado hoje aqui, O Jardim do Senhor, nós vamos ter no sábado que vem mais exemplares, tá? Aqui a ser vendido aqui na casa. Vamos então à prece para passar a palavra ao nosso querido Jano. Vamos orar. Jesus amado, espíritos superiores que dirigem a casa, o nosso querido Batuíra, o nosso muito obrigado por estarmos aqui nesse momento de estudo e de reflexão. Pedimos, Senhor Jesus, que abençoe ao teu servo que veio com tanto carinho trazer a palavra do conhecimento, fruto de seus estudos. Que possamos aprender das lições que hoje nos serão ensinadas e que possamos apreender todos os ensinos que nos serão ministrados nessa manhã. Se conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. O nosso companheiro Jano, então, amigo de pouco mais de 30 anos, ou quase 40, está com a palavra. Então, minha gente, bom dia a todos. Quero dizer que é uma alegria muito grande estarmos aqui, né, no GAN, na Casa de Batuíra, nesse sábado. É sempre muito bom nós podermos fazer esse trabalho de intercâmbio com as casas espíritas, né? Nós vemos que nós estamos realmente no alvorecer da era do primado do espírito, né? E as casas estão felizmente cheias, né? Mas não é só o número que nos importa, é o proveito que se tira dessas oportunidades, né? E nós vemos que inúmeras casas na nossa cidade, por exemplo, no nosso estado, em todo o país, se dedicando aos trabalhos e contrariando as expectativas pessimistas de que esse mundo não tem jeito, etc., né? Nós vemos o trabalho ser realizado, a melhora acontecer dentro de cada um e nós construirmos um mundo novo, melhor, no silêncio, não é? Sem estardalhaço, sem que ninguém se dê conta de que esse movimento está acontecendo, né? Então isso dá uma felicidade muito grande, né? Então nós podermos visitar uma casa irmã, né? Cada centro espírita, nós não temos ideia, mas é realmente um manancial de luz naquela região onde se encontra, atendendo todas aquelas almas, tanto os encarnados quanto os desencarnados, né?
E essa casa aqui, com certeza, não é, como já foi falado pela Carmen, Maria do Carmo, não é, que é um manancial de luz para toda a região. Então, repetindo o que o Hélio falou aqui, eu também agradeço a presença de todos por esse motivo, porque é a oportunidade de nós estarmos aqui oferecendo os nossos recursos fluídicos, né, para ajudar na manutenção da casa e também a colaboração para a manutenção das obras, né, de uma maneira muito justa, muito honesta, muito correta, né, que é através do trabalho. Não é isso? Então, gente, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema das influenciações espirituais sutis. Esse termo, influenciações, não existe no dicionário, existem influências. Por que a gente mantém? Porque é o termo que o André Luiz usa numa página, que é a página que é a referência principal para esse assunto. Quando nós falamos sobre a questão das influências espirituais, nós percebemos que é um assunto, né, que para a maioria da humanidade não está desperta para isso. É um fato corriqueiro do dia a dia e que a grande parte da humanidade não conhece isso, né? Mesmo aqueles que conhecem, que somos nós espíritas, às vezes nós ficamos distraídos em relação a isso. E que é uma situação que pode gerar consequências danosas e que, quando nós conhecemos esse fato e tomamos as providências, podemos evitar, então, essa problemática. Isso faz lembrar alguns fatos da história da humanidade. Vocês estão me ouvindo bem aí ao fundo? Tá? É porque eu não estou soprando no... Não está ficando com som de soprado, não? Então tá bom. Então, isso nos lembra alguns fatos da humanidade. Por exemplo, na Idade Média, coincidiu com a chegada de um animalzinho que não existia na Europa, proveniente da Ásia, o rato negro. E isso nós tivemos, então, o que acontece? As pessoas não tinham ideia dos malefícios que aquele animal poderia trazer. E as pessoas conviviam com aquele animal. Então houve o surto da peste negra, da peste bubônica, que dizimou 1/3 da humanidade conhecida na época, né? Bem, foi só nós identificarmos a origem dessa enfermidade, saber qual era o animal que transmitia essa enfermidade, quer dizer, o rato era o depositário daquele germe e a pulga, né, levava então para o ser humano uma zoonose, que os cuidados de higiene fizeram com que se exterminasse praticamente com a peste bubônica, e hoje ninguém ouve falar de peste bubônica. É uma coisa muito rara, né? Mais tarde, tem um outro... Então vejam, foi só a gente identificar o problema, ele existia, nós não sabíamos por quê, estávamos cegos àquilo. Quando identificamos, conseguimos solucionar a questão. Mais tarde, no século XIX, havia em Viena duas maternidades. Uma que era conduzida por parteiras e outra pelos professores da Faculdade de Medicina de Viena. A mortalidade era 3 vezes maior em qual? Na dos professores. E ninguém entendia por quê. Até que um indivíduo teve uma ideia. Por quê? Porque à época não era raro as mulheres terem a febre puerperal. É uma infecção, né, do parto, após o parto. E os médicos, que eram os professores, eles faziam necrópsias dessas mulheres. Faziam necrópsias sem proteção, usando a mão, sem proteção, e depois iam fazer um parto numa outra mulher. Na época não se sabia, não se conhecia, foi antes de Pasteur, não se conheciam esses dados relacionados às bactérias, etc. E aí o que acontece? Um indivíduo pensou assim, deve ser por causa disso. A gente toca na mulher que morreu com aquela febre, depois toca na outra e passa alguma coisa que a gente não sabe o que é, não se conhecia ainda
essa questão da transmissão das doenças dessa maneira, e ele propôs então que se lavassem as mãos para fazer o trabalho, e o problema acabou. Mais recentemente, na nossa história, nós conhecemos o fato de que, quem tem a minha idade sabe que na minha época, quando a gente era criança, nós tínhamos muitas cáries, né, dentárias. Aí foi só identificar que isso era pelo açúcar, a falta da escovação. O brasileiro se tornou um adepto da escovação dentária, que não existe no mundo inteiro quem escove tantos os dentes igual o brasileiro. O que acontece? Hoje as crianças não têm mais cárie, não é isso? Então veja que interessante. Isso acontece do ponto de vista da higiene, né, das questões da saúde no mundo. Nós convivemos com situações que são corriqueiras, que são perigosas, nós nos expomos àquilo, ficamos enfermos por causa disso, mas se nós descobrirmos a causa e usamos os recursos para poder evitá-los, nós resolvemos o problema. Com relação à questão das inter-relações entre os espíritos encarnados e desencarnados, é uma situação parecida, não é? É algo corriqueiro, na verdade é permanente. A humanidade não está desperta para isso, se submete então a riscos, mas se a gente conhecer e, conhecendo, entendermos como que nós podemos nos privar disso, nós vamos melhorar a nossa saúde do ponto de vista espiritual e até a saúde física, porque a nossa saúde física é consequência muito em grande parte do nosso estado espiritual, não é isso? Então, isso é apenas uma introdução para nós começarmos a conversar sobre esse assunto. Então, Kardec pergunta, nesse item que é muito conhecido, não é? A pergunta 459 do Livro dos Espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? E a resposta dos espíritos é a seguinte: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, ou muito frequentemente, em geral, são eles que vos dirigem. Então vejam, essa influência espiritual, ela é muito maior do que nós imaginamos. De tal forma que, muitas vezes, nós achamos que estamos agindo tão somente pela nossa vontade, pela nossa mente, mas não é só pela nossa, é a nossa junto com outras ideias, com outros pensamentos que nos são incutidos e que nós aceitamos, não é? Mas todas as pessoas estão cientes disso? Todas as pessoas estão despertas para isso? Uma grande parte da humanidade não tem ciência disso. E mesmo quem tem ciência nem sempre está desperto. Nós passamos por essas influências sem nos darmos conta. Muitas dessas influências são subliminares, a gente não percebe que recebeu uma influência, né? E Kardec então continua: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Então já começa a falar sobre a questão do nosso pensamento. Quer dizer, quando nós pensamos, tudo é fruto só da nossa atividade mental? Ou existem alguns pensamentos que nos são induzidos, que nos são incutidos de alguma maneira, não é? Sugeridos? Então ele diz assim, os espíritos dizem: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, não raro contrários uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Estão sempre. Daí a incerteza em que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Então, sempre que nós estamos pensando, né, pela resposta dos espíritos, nós temos os nossos pensamentos e existem outros pensamentos que vêm para nos acudir naquele pensamento, quer dizer, vêm na mesma faixa, e outros às vezes são contrários. Os artistas que fazem desenho animado, eles já descobriram isso, né?
e coloca o indivíduo, está num dilema, tem um diabinho de um lado, um anjinho do outro, né? Muitas vezes é assim mesmo. Tem uma passagem muito interessante na Revista Espírita, eu adoro essa passagem, em que tem um espírito que dá uma comunicação numa reunião que não é reunião na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, é uma outra reunião espírita. E a história é muito interessante, que é Comédia da Vida Espiritual, alguma coisa assim, o nome que é dado a essa passagem. É muito interessante sobre vários aspectos, mas tem um que é o seguinte, que esse espírito, ele não era um espírito muito desenvolvido, né? Mas ele aceita fazer alguma coisa de caridade. Então, um dia ele passando pela rua, porque ele gostava de andar pela rua, ir aos teatros, assistir às peças, a vida dele era essa, se meter na conversa dos outros, ouvir o que os encarnados estavam conversando, essa era a ocupação dele. Era um espírito vagabundo no sentido real da palavra, ele vagava para lá e para cá, não tinha ocupação, não é? E num dia desse, ele passando em frente a uma loja, ele, em espírito, ele viu que lá dentro tinha um indivíduo que estava planejando fazer um roubo. E ele dizia que ele estimulava o indivíduo, né? Ele via que havia um espírito perturbador daquele que estava cometendo aquele ato ilícito, estimulando para que ele roubasse. E, ao mesmo tempo, um espírito iluminado estimulando que ele não fizesse isso, que ele fosse embora. Então, é mais ou menos aquilo que a gente vê nos desenhos animados, como a gente estava falando, né? Então, só que isso nós podemos imaginar que seja algo ocasional, mas na verdade não. Esse intercâmbio dos pensamentos nem sempre é algo voluntário, como aconteceu nessa situação que a gente contou aqui, não é? Em que um espírito voluntariamente estava tentando induzir o encarnado a um erro e outro voluntariamente induzindo para que ele resistisse àquela tentação. Muitas vezes não é voluntário, é inadvertidamente isso acontece. Nós trocamos os pensamentos de maneira muito natural. Aqui nós estamos entrecruzando os nossos pensamentos a todo momento, né? Bem, então, nesse sentido, quando nós falamos de influências espirituais, é preciso nós definirmos ou conceituarmos alguns termos. Então, existe um termo genérico, que é obsessão, que diz o quê? Obsessão é o domínio que alguns espíritos logram obter sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, porque os espíritos superiores, eles não obrigam ninguém a nada, não é? Eles não dominam ninguém. Veja, naquela resposta, não é, à pergunta de Kardec, os espíritos dizem assim, é muito mais comum, né, a ação dos espíritos, de tal forma que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Eles que dirigem, né? Então, veja, essa direção, quando é uma direção para finalidades impróprias, quando é algo negativo, né, ela está aqui no campo do que a gente chama da obsessão. Então, veja, é um domínio, né, não é praticado senão pelos espíritos inferiores e consiste numa ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Então, para nós falarmos em obsessão, essa interferência tem que ser persistente e não momentânea, ocasional. E isso é um problema sério na humanidade. Por quê? Porque essas influências que são persistentes, que são duradouras, são prolongadas, podem prolongar-se por dias, por meses, por anos, por uma vida inteira ou por várias vidas seguidas, inclusive contando o tempo do período de erraticidade, não é? Essas são situações graves, que a gente volta a dizer, que a gente não está desperto muitas vezes para isso, que traz graves consequências. Mas nem sempre essa influência ela é
persistente, às vezes ela é uma influência temporária, transitória, momentânea, não é? Voluntária ou involuntária. Então, é necessário nós termos uma classificação para essas influências espirituais, né? Isso sem falar nas influências espirituais positivas. Nós estamos falando das perniciosas, mas as influências positivas, favoráveis, elas são também permanentes em nós. Vai depender de qual a faixa que nós vamos sintonizar. Essa que é a grande lição, né, em suma. Então, Kardec diz assim, ó, a obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa essa espécie de fenômeno, cujas principais variedades são. Então ele vai falar dos tipos dessa classificação que ele criou. Então, com base nas observações dele, ele divide entre obsessão simples, fascinação e subjugação, não é? Na obsessão simples, a influência já se estabeleceu, ela já está constante, já está persistente, não é? Mas o indivíduo tem liberdade, se ele quiser, de mudar a faixa de pensamento e se desligar daquilo. Na fascinação, a fascinação se caracteriza por uma ilusão que o espírito obsessor provoca no encarnado, de forma que ele passa a entender as coisas de uma forma que para todo mundo é absurdo, menos para ele. Não é? Então, isso equivaleria mais ou menos, vamos dizer assim, se no nosso dia a dia a gente encontrasse uma pessoa que dissesse assim, por exemplo, olha, eu quero que vocês me ajudem, que eu quero ir para a NASA, porque eu quero aprender coisas, porque não tem mais nada para aprender aqui nesse mundo, eu tenho que ir para o espaço para aprender alguma coisa no espaço. Se alguém fala isso para a gente, o que a gente entende? Essa pessoa está com uma ideia muito equivocada. A gente fala, como que ele pode acreditar nisso? Para nós parece lógico que aquilo é algo equivocado, mas para o indivíduo não, ou seja, é uma ilusão. Não é? Isso em graus maiores poderia ser comparável aos quadros psicóticos, né? Vamos dizer assim. Mas nem sempre dá para a gente diagnosticar como uma psicose, né? Por exemplo, um indivíduo que às vezes ele tem uma autofascinação, a pessoa se julga algo surpreendentemente bom, etc. Isso também é uma fascinação, né? E não entraria no diagnóstico de uma psicose, muitas vezes. Mas existe essa ilusão, né? Então, esse é um assunto vasto, mereceria um dia só para a gente estudar isso, então a gente está entrando só assim, de leve, só para a gente poder ter uma ideia de classificação na nossa mente. E a subjugação, quando há uma perda da vontade. A vontade do indivíduo está dominada, ela está anestesiada e o espírito ele passa a ter um acesso muito grande sobre aquele encarnado. Isso nós estamos falando da obsessão de desencarnado sobre encarnado, mas a gente sabe que existe ao contrário, do encarnado sobre o desencarnado, existe entre encarnados, entre desencarnados, existe obsessão recíproca, um obsidia o outro obsidia um, né? Então, vejamos, existem aquelas que são voluntárias, tem aquelas que não são voluntárias, tem aquelas, inclusive, que nem são por maldade, às vezes é uma simples afinidade que existe pelos gostos, que faz com que as pessoas se aproximem, às vezes até é por amor, um amor desequilibrado. Então, vejamos, existem muitas situações diferentes. Mas esses aqui são casos, como nós falamos, são influências persistentes, pertinazes, né? A gente precisava ter uma terminologia para se referir a essas influências que são menos perseverantes,
são momentâneas. Então a gente usa esse termo de influência espiritual sutil. Na maioria das vezes, essas outras formas começam aqui, com uma influência sutil. Então vamos dizer assim, como os espíritos disseram para Kardec, é muito comum, né, nós recebermos essas influências dos espíritos. Nós podemos receber uma influência qualquer, positiva ou negativa, mas quando a gente fala em obsessão, é só com relação à influência negativa. Né? E podemos captar aquela influência e simplesmente dissiparmos aquilo. Mas houve a influência. Olha, a influência é outra. Então, no livro Missionários da Luz, há uma passagem em que tem uma reunião mediúnica, uma reunião de obsessão, e lá aqueles espíritos que iam ser atendidos estão sentados ali na espécie de uma arquibancada esperando o momento de ser atendido. E tem colaboradores do mundo espiritual que vão conversando com os espíritos. Aí um chega para o moço e fala assim: como é que a senhora está? Está melhorzinho? Aí ela responde já mal. Mas esse que é um esclarecedor do mundo espiritual, que não dá o nome ali do Dicionário da Luz, ele diz, né, que nós não podemos evitar que as aves de rapina sobrevoem a nossa cabeça. Nós podemos evitar que elas façam ninho na nossa cabeça. Essa é uma figura muito interessante para nos mostrar a questão das influências espirituais. Então nós não podemos evitar, dentro da nossa faixa de percepção, que a gente receba influência. Mas nós podemos evitar que ela faça ninho. Isso vai depender da nossa vontade. Então, quem conheceu o João Carlos Cunha, um palestrante já da mundo espiritual, João Carlos Cunha falava com uma certa regularidade lá na ONU, ele tinha umas coisas particulares. Ele era muito agradável na forma de falar e ele tinha umas coisas engraçadas. Ele dizia o seguinte: que obsessão era a falta de sacudir a cabeça. Né? Por quê? É exatamente essa ideia. Mas você não pode sobrevoar, mas se ele quiser fazer ninho, ele sacode a cabeça e deixa. Então, se alguém o visse na rua com ele sacudindo a cabeça, é porque ele estava evitando uma obsessão. Então, essa imagem é boa para nós gravar. Né? Bem, mas aí, com relação a essa questão, né? Então, vejamos, então a obsessão, de acordo com Kardec, ela tem características muito diferentes, que vão desde a simples influência moral. O que é isso? Influência moral. Na época de Kardec, não se usava muito o termo mental. Então, tudo que dizia a respeito, tudo que não fosse material, eles diziam moral. Moral, em algumas situações nas obras de Kardec, refere-se ao que é o oposto ao material. Então, assim, existem influenciações que se manifestam na matéria, na saúde do corpo, e outras que só têm influências morais, ou seja, só no nosso pensamento, na nossa mente. Então, vejam só, ele diz que existem influências que são simplesmente morais, ou seja, não são materiais, não são perceptíveis pelas questões materiais. Aqui, ó, sem sinais exteriores, é só interno, que ninguém pode dizer que o outro está passando, né? A gente pode estar aqui com aquela fisionomia boa e o nosso pensamento passando coisas que são impróprias. Não pode acontecer isso? Não tem nenhum sinal exterior disso. Então, a mesma coisa diz com relação às influências dos espíritos. Muitos de nós podemos passar por determinadas influências que ninguém vai perceber que isso está acontecendo. É diferente da pessoa que está com um pensamento desorganizado, está falando coisas impróprias, ou que ele tem uma manifestação física qualquer, ou o indivíduo que num processo obsessivo é tomado pelo espírito, né? Então veja, às vezes não tem nenhuma manifestação exterior.
até a perturbação completa do organismo. Então, há pessoas que, em processos de influenciações espirituais persistentes, obsessões, que podem chegar mesmo a desorganizar a saúde do indivíduo, gerar enfermidades físicas para ele. Então, vejam, há uma grande variedade de consequências dessas influências espirituais. Então, no campo dessa daqui, ó, que vão de simples influências não materiais, nós temos o que a gente chama das influenciações espirituais sutis. Então, quando a gente conversa sobre isso, é importante ter em mente o seguinte: tudo está baseado no pensamento, não é? Então, como diz Leon Denis, o estudo do pensamento é o que há de mais importante para nós, porque é isso que nos faz ascender ou ficarmos presos às questões da inferioridade, né? Então, no livro Pensamento e Vida, o Emmanuel diz o seguinte: respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Então, veja, é através do pensamento que nós vamos nos ligar àquelas ideias que vão nos fazer elevar ou, ao contrário, nos fazer fixar as questões materiais, nos escravizarmos a elas, né? Isso aqui é muito importante porque, quando nós pensamos, o pensamento, ele é, em última instância, a ação do espírito sobre a matéria. Quando nós pensamos, não tem como nós pensarmos e não agirmos na matéria que está ao nosso redor. Nós não estamos falando na matéria sólida. Embora existam influências também, mas eu digo assim, mas são imperceptíveis para nós. Mas no fluido material, nos fluidos espirituais, o nosso pensamento movimenta os fluidos espirituais. Então, qualquer pensamento nosso movimenta os fluidos. De acordo com a persistência e a intensidade dos nossos pensamentos, nós criamos imagens mentais. Nós somos co-criadores com Deus. Deus cria a matéria e o espírito modifica a matéria. A mente modifica a matéria. Então, tudo que nós vemos no universo, né, por exemplo, se nós vemos um planeta, um sistema solar, uma constelação, uma galáxia, aquilo tudo é obra de quê? De mentes, de espíritos. Por exemplo, o planeta Terra, todo o sistema solar, nós sabemos, pelo que o Emmanuel nos diz e tantos outros, né, ele foi formado a partir de quê? Do pensamento, da vontade, de uma pleiade de espíritos puros eleitos pelo Senhor, de cujo grupo faz parte Jesus, e que eles tiraram daquela matéria cósmica, imprimiram movimento naquela matéria cósmica para formar o Sol, e do Sol se formarem os outros planetas, não é? Mas isso é o quê? É a mente desses espíritos atuando sobre a matéria. Esses são co-criadores em grau maior. Não é? Nós não somos capazes de fazer isso, por quê? Porque a nossa mente não é desenvolvida ainda o suficiente para isso. Veja que o André Luiz, lá no mundo espiritual, é chamado a pela mente ajudar na construção de uma paisagem dentro de uma redoma em que tinha uma matéria altamente sensível ao pensamento. Aí ele faz aquele esforço mental, quase vira do lado do avesso, e quando olha, não tinha produzido nada. Aí fala, não, é o benfeitor. Não, continua. A tarefa dele era fazer o capinzinho em volta do lago. Aí ele faz ele concentra, ele treina, etc. E aí ele consegue fazer lá o matinho. Por quê? Nós somos co-criadores em grau menor. Um dia nós vamos ser em grau maior. Mas, como co-criadores em grau menor, o nosso pensamento cria.
Então, quando nós estamos pensando, nós estamos elaborando as ideias, nós estamos criando aquilo. Ora, essa matéria que é usada para essas construções, que matéria que nós usamos? É o fluido cósmico universal com as suas modificações, são os fluidos que nos cercam. Mas se a nossa ideia é uma ideia boa, superior, elevada, nós vamos construir essas ideias mentais com os nossos próprios fluidos e com os fluidos que nos envolvem. De que natureza? Os fluidos melhores. Por quê? São os fluidos que estão em afinidade com aquela onda do pensamento, que é uma onda mais rápida, é uma onda boa, né? Se o nosso pensamento é ruim, nós vamos montar essas ideias, essas formas de pensamento, com as nossas próprias vibrações e com que tipo de matéria do mundo espiritual? Os fluidos também, mas de natureza mais densa. E aí o que acontece? Através dessas criações mentais, então veja, essas criações mentais elas têm um teor vibratório e elas vão ter sintonia, vão ter ressonância com todas as outras pessoas que estão pensando na mesma faixa e estão criando também as suas criações mentais. Então nós, através dessas nossas criações mentais, nós nos unimos às outras pessoas. Não é? Esse é o processo pelo qual nós formamos, às vezes, grupos espirituais sem a gente nem saber. Nós temos comunidades no Facebook espiritual, né, entre nós, a gente tem uma opção de grupos montados, né? É o que as pessoas em outros agrupamentos chamam das egrégoras, né? São grupos de pessoas que estão mais ou menos na mesma faixa mental. Hoje eu estou numa, eu posso sair daquilo de acordo com o meu estado mental e me unir a outro agrupamento espiritual, outra rede de pessoas que estão ligadas pelo pensamento, não é? Então, vejam, é o nosso pensamento que faz tudo isso, faz com que a gente se conjugue. Essas nossas criações mentais é muito interessante, porque, por exemplo, se eu tenho uma criação mental que é boa, meu pensamento está no estado, no patamar elevado, eu vou movimentar o quê? Fluidos bons, né? Que tem uma determinada, está numa faixa vibratória. Ora, quem é que tem afinidade com essas criações superiores? Os espíritos superiores. Eu me ligo a eles pelo pensamento. E nós somos sempre atraídos por essas mentes. Então, se essa influência é positiva, nós somos atraídos para cima. Se a influência é negativa, nós vamos ser atraídos para baixo, não é? Então, existe um capítulo muito interessante do livro Roteiro, de Emmanuel, pelo Chico Xavier, que eu repito essa página uma opção de vezes, sabe? Eu gosto muito dela. Depois vale a pena vocês lerem. Só que eu descobri que tem alguns anos que eu estou dando o título errado. Não é afinidades, não. É finalidades. Eu só fui descobrir agora, viu? Eu estou dando a dica errada para vocês, mas é o capítulo 26, tá? Eu estou na dúvida se eu errei da primeira vez que eu copiei para cá, ou se houve algum erro na edição que está aqui do livro. Mas, porque o texto tem muito a ver com afinidade, então por isso que eu... Mas vale a pena depois vocês lerem sobre esse assunto que nós estamos falando, e também o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, que é uma revelação, né? Um livro maravilhoso. Então isso aqui, olha, são as nossas redes que nós criamos pelos nossos pensamentos, né? E como é um processo de rede, o que acontece? Se eu penso aqui, quem está mais próximo de mim pelo pensamento recebe a influência mais rápido, mais intensa. Mas como esse aqui que recebeu um pouco de influência, ele também tem aquele grupo que está na influência dele, acaba que toda a rede sofre essa ação, né? Bem, então vamos buscar agora a mensagem de André Luiz, onde ele discorre sobre a questão das influências espirituais sutis. Então eu vou ler um pouquinho, né?
vocês me perdoem. Essa mensagem, ela está no livro Estude Viva, que é uma psicografia conjunta do Valdo Vieira com o Chico Xavier e a autoria espiritual de Emmanuel e de André Luiz. Nesse livro, as mensagens do André Luiz vieram pelo Valdo Vieira e as do Emmanuel pelo Chico Xavier. Essa é uma mensagem vinda pelo Valdo Vieira, que, enquanto esteve no movimento espírita, trouxe obras muito boas, não é? Depois a gente não acompanhou, mas enquanto ele estava na tarefa espírita, as obras dele são excelentes. Então vejam só, influenciações espirituais sutis. Aí ele diz assim, vou chegar um pouquinho para cá. Desculpa ficar de costas para você. Olha só, sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral, de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Então ele já começa dizendo o seguinte, sempre que a gente tiver um estado pessimista, sempre que nós tivermos alguma coisa de mal na nossa mente, persistindo, sem que haja uma razão muito boa para isso, é importante nós aventarmos a possibilidade de uma influenciação espiritual sutil. Olha, é aquele cuidado que ele diz, nós passamos por isso sem perceber. Nós temos que ampliar a nossa capacidade de percepção espiritual e pensar nessa hipótese, coisa que muitas vezes nós não pensamos. A gente acha de tudo. Acha que foi mal olhado, que foi isso, que foi aquilo, não é? E, na verdade, o que é? É porque, às vezes, a gente está sob uma influência porque nós estamos naquela frequência, naquela faixa, e estamos recebendo a frequência, não é? Estamos recebendo aquela influenciação. Então, quantas vezes acontece isso? A pessoa diz assim, eu não sei porquê, mas eu estou com uma tristeza, eu não sei dizer porquê. Eu estou irritado, não sei dizer porquê. Eu estou com vontade de dar chute até na própria sombra, e não sei porquê, né? Aí a gente que é espírita está comunicado, né? Então, é mais ou menos isso, né? Nós precisamos aventar. Veja que o André Luiz, ele é muito cuidadoso ao falar as coisas. Ele diz, vamos aventar essa possibilidade. É uma hipótese, vamos testar essa hipótese. E muitas vezes, quando a gente testa, a gente viu que estava certo. Por quê? Porque às vezes nós temos sentimentos que não nos são próprios. A gente fala, meu Deus, não estou nem me reconhecendo nesse momento, eu estou me sentindo assim. Aí a gente identifica uma série de coisas na gente, né? Às vezes é um tipo de ansiedade, tem mil coisas que nós podemos sentir, que nós falamos, engraçado, isso não parece nem meu. Quando nós já temos um certo treino, um exercício de tentar observar isso, a gente consegue perceber, gradativamente a gente vai percebendo mais facilmente quando é alguma exalação de pensamento, de outro espírito que nós estamos captando. Nós somos sensíveis a essas influências. Dentro da nossa faixa de percepção, tudo que estiver dentro da nossa faixa de percepção, nós somos sensíveis àquilo, nós refletimos isso, né? Então, às vezes é hora de dizer assim, não, isso não é meu, não me pertence, né? E sacode a cabeça. Tem uma historinha que eu gosto de contar. Uma vez eu fui fazer uma visita a um determinado paciente num outro bairro. Então peguei o carro, fui para lá. E eu estava nessa situação, sentindo uma coisa que não era muito própria minha. Aí eu falei, não, isso aí é uma influência espiritual. Aí eu falei, já que eu estou aqui no carro, vamos aproveitar, né? Aí eu comecei a conversar. Meu irmão, olha só, não precisa ir embora não, pode ficar por aí. Mas vamos bater um papinho aqui. Aí fui, né, conversando com o espírito. É bom porque hoje tem o Viva Voz, todo mundo que está do lado de fora acha que você está conversando pelo Viva Voz, mas eu estava falando era com o espírito. Então a gente nem passa muito como se fosse desequilibrado, porque as pessoas não percebem, né, que era isso. Eu estava bem falando com o espírito que eu imaginava que tivesse. E interessante que, de certa maneira, intuitivamente, eu recebi as respostas. Eu estava tendo um diálogo mesmo, né? Então, foi muito interessante, isso foi
desenvolvendo. Aquilo se desfez, de certa maneira, essa sensação, porque eu estava recebendo aquela influência, mas quando eu comecei com essa conversa, vamos dizer assim, isso dissipou. Mas ainda sentia alguma coisa, a presença ali espiritual, aquele desconforto. Quando eu cheguei à casa do paciente, a pessoa que abriu a porta me falou uma frase. Quando ela falou essa frase, era exatamente o que o espírito estava precisando ouvir. Aí fez assim. Aí você desliga. Aí você percebe. Aí você fala, veja, eu estou bem. Aquilo era algo que não era meu. Não é? E a gente pode ser até útil a esses espíritos, por quê? Porque quando nós sofremos uma influenciação, ela é uma via de mão dupla. O espírito pode nos induzir a um estado infeliz, e eu posso ceder a essa influência e ficar infeliz. Ou eu posso, ao contrário, usar da minha vontade e reverter isso e ajudar aquele espírito que está infeliz a ficar feliz. O que é melhor? Não é? Então essa é a finalidade providencial dessas interferências. Por quê? Não é só para a gente sofrer influência negativa, é para nós ajudarmos também o outro a se desenvolver. Nos processos obsessivos acontece isso. O obsidiado ele pode o quê? Evangelizar o obsessor, e com frequência acontece isso. Nós não temos ideia da frequência com que isso acontece, mas é muito mais comum do que nós imaginamos. Às vezes até quem evangeliza não é o próprio obsidiado, né? A gente tem uma experiência que o espírito na reunião mediúnica falou assim, olha, você quer saber de uma coisa? Eu já estou até com pena daquela pessoa, sabe? Eu já nem estou mais perseguindo, sabe por quê? Eles começaram a fazer o culto do evangelho no lar, eu aprendi muito naquele culto, sabe? Eu me modifiquei muito. Eles não, mas eu me modifiquei. E isso é a verdade. O encarnado é muito mais difícil de se modificar do que o desencarnado. Não é? Por quê? Porque nós estamos viciados na nossa visão aqui só nas coisas materiais, a nossa percepção é muito estreita. E aí a gente anda assim meio que semi-consciente pelas coisas, né? E o desencarnado não, já está com a percepção dele mais ampliada. Então vamos aventar a possibilidade de uma influenciação espiritual sutil. É obsessão? Não. É uma aproximação espiritual, pode ser até alguma coisa que não seja voluntária, que não seja planejada, deliberada. Né? Às vezes o espírito chega perto da gente e gosta. É igual o passarinho, pousa na árvore para pegar uma sombra. Aí o espírito chega e sente que você tem um fluidozinho gostosinho, aquela coisa, ele quer ficar ali perto, como o passarinho na árvore, gente. E os espíritos deixam, por quê? É uma forma de beneficiar aquele indivíduo, os benfeitores deixam. Ora, nós já teríamos que ter a condição de fazer isso, de ser essa árvore que recebe o passarinho e dá um pouco de sombra para ele, não é? Então, é a sombra mesmo, né? Então, olha só, seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Então, se a gente não tiver essa clareza, a gente às vezes não ajuda os benfeitores. Os benfeitores estão querendo ajudar, mas nós precisamos dar oportunidade. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece e do passe. Primeiro, humildade, porque a gente diz assim, imagina se eu vou passar por uma influenciação espiritual, eu sou ótimo, não é? Aí, esse já está influenciado. Porque não existe nada mais próprio do espírito equivocado do que o orgulho, né? Então, é a hora da prece. Por quê? Na prece nós vamos fazer o quê? Nós vamos mudar a nossa faixa mental, a leitura. Às vezes a gente tenta fazer a prece e não consegue, porque a gente está tão assediado que às vezes não consegue clima mental para orar. Se isso acontecer, a melhor recomendação é a seguinte, vamos pegar um livro para ler. Um livro de uma mensagem curta, de preferência. Eu gosto muito dos livros do Emmanuel, né? Coleção Fonte Viva, essas coisas. Então, a gente abre uma mensagem. Aí a pessoa diz, eu não consigo ler nenhuma mensagem. Não tem problema, pega um parágrafo. Mas aquele parágrafo lê e repete na cabeça quantas vezes for necessário até entender, até ser capaz de repetir o que leu. Porque senão a gente lê no piloto automático, não adianta. A gente tem que ler e captar aquilo. Aí a gente repete. Agora sim. Conseguiu? Está num clima melhor, vamos para a oração. Não está? Lê outro parágrafo. Eu já teve que ler quase o livro inteiro.
para poder conseguir sair de uma situação dessas. Mas as coisas vão clareando depois. À medida que a gente vai lendo, a gente vai meditando, a gente vai mudando o quê? O patamar mental da gente, o tipo de vibração, daqui a pouco a gente desfaz a ligação. Essa ligação fica mais fraca e a influência diminui e nós começamos a nos sentir melhor e nós falamos, viu, interessante, como é que eu estava daquele jeito, agora eu melhorei. Era uma influenciação espiritual, não é? A hora do passe também, não é? Se as coisas estiverem difíceis, a gente vai pedir um passe para ajudar a dispersar também essas emanações. Mas lembrando o seguinte, o passe é uma ação de fora para dentro. Ainda é uma ação de fora para dentro. É uma ajuda muito grande, mas o essencial é mudar o pensamento. Porque sem tomar o passe, a gente se livra daquela casquinha de fluidos que estava em volta da gente. Mas se nós continuarmos com um pensamento ruim, nós vamos voltar a organizar essa mesma carapaça fluídica, não é? As nossas criações mentais. Dentre os fatores que mais revelam essa condição da alma, incluem-se. Agora ele vai dar uma opção de sintomas. O André Luiz é 10, né? Vamos enumerar. 1. Dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas. É muito interessante, as pessoas dizem assim, eu tenho uma dificuldade de concentrar em coisa boa, porque em coisa ruim concentra. Já repararam? Em coisa ruim é fácil concentrar. Está com dificuldade de concentrar em coisa boa. Então, né? Mas as preocupações, por exemplo, a pessoa está concentrada nas preocupações. Então vejamos, quando a gente nota que está com a dificuldade de concentrar em motivos otimistas, imagina, não nos faltam temas para nós meditarmos, né? Frequentamos a casa espírita há muito tempo, já lemos tantas coisas, já conversamos tanto, já ouvimos, né? Ouvimos a palestra da Maria do Carmo aqui, quanta coisa para a gente pensar, não é isso? Então vejamos, estamos à toa, estamos na fila do banco, né? Nós podemos rememorar aquilo que foi falado, vamos pensar sobre, vamos meditar, vamos concentrar num tema bom. Aí a pessoa diz, não consigo, eu só consigo ficar concentrado em pensar mal do caixa. Tentando matar mentalmente o indivíduo, né? Porque a gente começa a vibrar e daqui a pouco o sujeito sai dali em coma, né? Sai com uma arritmia cardíaca pelos dardos mentais. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos aproveitar esse tempo para pensar em coisas boas. Nós não podemos. Pega um livro, vamos ler. Aí tem o obsessor encarnado, que é o que chega atrás de você e começa a te induzir. Você não acha que... Olha lá, passou um na frente. Não é? Então tem alguém para poder tirar. Aí você fala assim, não, meu amigo, vamos fazer o seguinte, o senhor está com pressa? Passa aqui na minha frente. Não é? Porque é melhor, né, nós não nos deixarmos envolver com isso. Né? E assim... Isso é uma coisa importante nos dias de hoje. Brasil, ano 2020. Né? Nós estamos numa época em que está difícil nós conversarmos em público e os assuntos não caírem nos temas pessimistas. Não é? Insatisfação com A, com B, com C, né? As questões assim da política estão muito impregnadas em todo mundo, mas de uma maneira muito danosa, muito de enfermidade. Virou uma verdadeira enfermidade isso, sabe? As pessoas se preocupam com o coronavírus, com sarampo, mas a gente não percebe que existem outras enfermidades que são contagiosas. Esses estados de espírito são contagiosos. Não é? E é assim, quando nós mostramos um outro lado, é interessante, não é? Algumas pessoas percebem e saem um pouco daquela faixa. Então nós, espíritas, precisamos ser o reservatório de equilíbrio.
não é? Porque nós já sabemos que todas essas questões estão transitórias. Deus vela por nós, não é? Quem visse, por exemplo, no livro A Caminho da Luz, tem uma passagem muito interessante, que o Filipe II, ele prepara uma invencível armada para atacar a Inglaterra. Nossa, eu nem sei quantos navios eram, mas era uma coisa assim, impressionante. Só que aquilo não estava nas necessidades kármicas da Inglaterra naquele momento, não estava no planejamento espiritual. E aí o que acontece? Aquela invencível armada que ia causar um problema enorme para a Inglaterra, né? Há uma tempestade, os navios só sobram, todos eles. Aqueles náufragos foram ser atendidos pelos ingleses, que seriam atacados, né? Então vejam, aí a gente acha assim que não. Nós temos que tomar uma atitude imediata para resolver todos os problemas do país, porque senão o país vai acabar. Não, gente, calma. Nós não temos esse poder nem de destruição, nem de construção tão grande, né? Nós aqui estamos fazendo o mais importante, né? Um trabalho como esse, nós estamos fazendo o trabalho mais importante. É a nossa modificação íntima, né? Nosso aprimoramento. Estamos ofertando a nossa ajuda àqueles irmãos que estão ao nosso lado, dentro das nossas possibilidades. Nós estamos fazendo o que é de mais ativo possível. Então nós não precisamos nos preocupar. Vamos fazer o nosso serviço e deixar que cada um faça o seu. E se não estiver fazendo, aí vai ser responsável pelo que fizer ou deixar de fazer, né? Mas Deus está aí, está vendo. Os benfeitores sabem. Eles não são maus administradores, não, eles são bons administradores. Não vão deixar a coisa ficar de um jeito que não seja uma necessidade nossa, por exemplo. Então, vejamos, vamos nos tranquilizar mais, não é? Então, evitar assim, recebe o WhatsApp e passa adiante aquele veneno espiritual, porque nós já nos preocupamos com o que a gente se alimenta. A gente diz assim, né? Bem que a gente gosta, né? Mas a gente não come certas coisas mais, porque a gente fala, não, isso aqui é só esponja com sabor e açúcar. Não dá, isso aqui não é alimento, isso aqui é junk food, né? Então isso não é alimento, isso em vez de me alimentar vai roubar a energia do meu corpo, vai me causar problema, a gente toma cuidado. Então a gente toma muito cuidado com o que a gente ingere, mas temos que tomar pela boca, mas temos que tomar cuidado com o que a gente ingere pelo pensamento, né? E olha, não é à toa que começam a acontecer certas coisas. Vejam, outro dia vinha uma pergunta feita numa revista médica. Por que cada vez mais nós temos epidemias que se espalham pelo mundo? Então tem a opção de explicações do ponto de vista material, mas nós precisamos incluir uma explicação que é o seguinte: é o teor vibratório da gente que alimenta determinados tipos de micro-organismos e outras coisas, né? Assim, o nosso pensamento é uma força muito ativa. Ele interfere nos mecanismos que regulam clima, que regulam as questões, como é que eu posso dizer, sísmicas do planeta e tudo mais. Então, é provável. Por isso que Jesus dizia, no final dos tempos vai acontecer tanta coisa, porque já sabia que o pensamento ia estar desse jeito, ia influenciar, né? Então, essas coisas nós interferimos, sem dúvida, né? Ele continua, ausência de ambiente íntimo para elevar sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. Aquilo que a gente tinha falado. Gente, ter dificuldade para fazer oração e para ler coisa boa, é que nós não estamos, o nosso pensamento pode até não ser uma influência externa, mas nosso pensamento não está numa faixa boa, a gente precisa colocar nessa faixa melhor, não é? Então, cuidado. 3. Indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimentos de desastres imediatos. Isso é muito comum, né? A gente que trabalha com paciente, a gente costuma perguntar, você tem sensação de tragédia iminente? Você fica com maus pressentimentos? A pessoa diz, eu estou sempre assim. Quando
Tudo está bem, eu acho que vai ficar mal. Se estiver mal, vai ficar pior. Eu tenho sempre a sensação que eu vou virar a esquina e vai acontecer alguma coisa de ruim. Ora, né? Hora de mudar a faixa do pensamento. Né? Às vezes nós temos isso. Aquela ansiedade antecipatória. Acha que as coisas vão dar errado. E é interessante que a gente faz assim. A gente ouve falar uma coisa. Aí a gente já entendeu uma determinada coisa que a gente não sabe se aquilo está acontecendo ou não. A gente já pensou no que a gente nem sabe se está acontecendo de fato, já pensou na consequência daquilo, nas consequências secundárias, terciárias, quaternárias, e daqui a pouco a gente criou uma tragédia e, na verdade, nada daquilo existia. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, não é? Toca o telefone. Aí você olha, é o fulano. Aí quando você vai atender o telefone, a ligação caiu. Meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Ih, ele está lá não sei onde. Ih, caramba, será que foi? Olha só, ele estava cruzando lá a tal avenida. Será que choveu e alagou e ele já está em um bote? A gente já começa a fazer... E não era nada disso. Ele falou, não, é porque quando eu estava ligando aqui, o telefone caiu. Pronto. Isso não acontece? É a ansiedade por antecipação, né? Ansiedade antecipatória. Então isso é cuidado, né? Aborrecimentos e manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los. Isso aqui é uma beleza. Adolescente, por exemplo, é bom nisso, né? Tem dia que ele está comunicado, aí o que acontece? Ele quer descarregar o aborrecimento dele, arruma um motivo para ter uma encrenca, né? Tem vezes que a gente está assim, né? Doido para arrumar encrenca com alguém, né? Então, isso a gente tem que ter cuidado. Por quê? Né? Alguma coisa está nos desconfortando, está nos aborrecendo. Né? Outro dia uma pessoa dizia que ficava irritado com a calma do outro. Isso aí tem coisa. Porque nós sempre recebemos, né? Aqui. Então, se a pessoa está calma, ela emite para nós o quê? Calma. A calma de alguém não pode causar aborrecimento no outro. Se está causando, nós é que estamos aborrecidos, não é ele que está me aborrecendo, né? Então, nós estamos ligados a um outro pensamento, né? Pessimismos subreptícios, não é? Irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa. Isso é outra coisa que nós observamos muito, né? Então, a pessoa está irritada, né? Na terminologia popular, né? Pelo menos na minha casa, a pessoa diz isso, que está dando coice até na sombra, né? Coice já está aqui de uma forma pejorativa, dizendo que o sujeito está agindo como um animal, né? Então, assim, irritação surda. Queixas, a pessoa se queixa o tempo todo, queixa. São as muquerelas, né? Murmurações, queixas, reclamações, lamentações. Muquerelas, Muquerela é uma mistura de tudo isso, murmuração, queixa, reclamação, lamentação, né? Quem fala isso é a Alda Maria. Muquerelas, né? Então, exageros de sensibilidade, tudo ofende a pessoa. Se fala, ofende. Se não fala, ofende. Se age, ofende. Se não age, ofende. A pessoa nunca está satisfeita, né? Então, outra coisa, aptidão a condenar quem não tem culpa. Então, a pessoa, alguma coisa está ruim na vida da pessoa, você tem que encontrar o responsável, porque ele bota a culpa em alguém. E é interessante, às vezes nós fazemos assim, interpretações forçadas. Porque nem a gente acredita naquilo que a gente está falando sobre a pessoa, pensando sobre a pessoa. Pô, mas a pessoa está agindo assim, de tal maneira, porque ele quer me fazer mal, etc. Não, nem a gente acredita bem naquilo. São muitas vezes influências que nós estamos passando. Essas coisas são incomuns? O André Luiz pensou algumas coisas muito frequentes na humanidade. Senão ele ia fazer 5 livros, né? Em vez de uma mensagem. Ele pegou, aqui, interpretação forçada de fatos e atitudes suas
ou de outros, que você sabe que não corresponder à realidade. Então tem algum desentendimento entre duas pessoas. Aí a gente ouve a versão da pessoa 1. Aí como é que ela faz? Ela dá uma interpretação forçada da forma como ela agiu e uma interpretação forçada da forma como o outro agiu. Então, como nós, a princípio, nós acreditamos na pessoa, nós falamos, nossa, mas você sofreu uma situação muito ruim mesmo, o outro é muito ruim e você é muito bom, né? Aí a gente vai ouvir o outro. Aí vai, ué, aí inverte. Provavelmente os dois estão, né, agindo de maneira a forçar a situação. Na maioria das vezes, quando há um desentendimento, não há alguém 100% certo, nem o outro 100% errado. Geralmente há um compartilhamento de responsabilidades ali, não é? Hiperemotividade ou depressão raiando na iminência de pranto. Então, é uma sensibilidade que faz com que as pessoas chorem, não é? Se emocionem, sem saber muito porquê, não tem uma relação de causa e efeito muito bem estabelecida. Isso também é outra coisa muito comum, né? A gente costuma perguntar à pessoa assim, você anda chorando até de propaganda de fralda? Ah, sim, pois é. Tem umas coisas que a pessoa fica muito sensível, raia em pranto à toa, pode ser um sintoma até depressivo, né? Mas muitas vezes a gente vê que isso é transitório, não configura um quadro de uma enfermidade, são momentos, né? Ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de automartírio. Não, mas também eu vou me sacrificar só para ele ver que ele está errado, né? Então a pessoa faz mal a si para poder fazer mal ao outro. Não é para fazer o bem ao outro, não, é para fazer o mal ao outro. Então se a gente faz mal a si para prejudicar o outro, nós estamos enfermos, viu? Nós fazendo mal a nós mesmos, né? Para prejudicar o outro, nós estamos enfermos. Mas isso também não é raro, né? A pessoa se coloca na posição de vítima, ao contrário, né? Ela se automartiriza. Não, gente. Nós, aproveitar o que a Maria do Carmo falou, não, trabalhar. É trabalho. Se a gente ficar muito tempo com essa coisa, a gente está à toa, né? Então aquela história assim, vai procurar o que fazer, né? Hoje isso não é muito simpático a gente falar isso, dá a impressão que nós estamos menosprezando a queixa do outro, mas não é menosprezar a queixa, é tentar encontrar uma saída. Porque já reparou? Às vezes a gente pensa numa coisa, não encontra solução. Pensa a segunda vez, não encontra solução. A terceira, a quarta, a quinta, a 100ª vez, nós pensamos na mesma coisa, estamos com aquele pensamento circular e não estamos encontrando a solução. Vai adiantar de pensar a 100ª, a 200ª, a 1000ª? Não. Já mostrou que não vai adiantar. A gente precisa mudar a abordagem do assunto. Então o que acontece? Alessandro, você segura o microfone para mim, que eu precisar usar as duas mãos? Chega para cá um pouquinho. O que acontece? Quando nós, por exemplo, nós estamos aqui, ó, nós temos um livro aqui e o outro aqui, eles estão no mesmo plano, não é isso? Vai adiantar eu ficar batendo para tentar passar um livro pelo outro? Não. Se eu quiser passar, eu tenho que fazer isso, ó, passar por outro plano, certo? Então a mesma coisa acontece, obrigado, com os nossos pensamentos. Nós não estamos resolvendo uma situação, por quê? Nós estamos tentando resolver aquela situação com um pensamento no mesmo plano. Ele está batendo no outro. O que nós precisamos fazer? Elevar o nosso plano. Então, isso acontece muito na casa espírita. A gente chega à casa espírita com um aborrecimento qualquer. A gente está pensando 100 vezes naquilo e não resolveu. A gente chega na casa espírita, conversa com um, ouve uma palestra, lê alguma coisa, trabalha um pouquinho, né? Quando a gente vê, o pensamento da gente mudou de patamar. Sabe o que acontece? A gente deixou até de dar importância àquilo que tinha acontecido. A gente chegou todo aborrecido, sensibilizado, porque a pessoa me ofendeu, etc. E daqui a pouco a gente olha e fala, que besteira. Por quê? Nós mudamos o patamar.
a pessoa tem... Isso é muito comum a gente conversar com os espíritos, né, que tem dependência química, que vem nas reuniões mediúnicas. A gente fala, meu amigo, para você diminuir a aflição que você sente por causa da dependência, que é algo que está na parte mais material do seu corpo espiritual, você tem que colocar o seu pensamento na parte mais elevada. Você vai sentir menos isso. É a forma de você inibir isso. Serve para os encarnados também, né? Só que o desencarnado, a gente fala, ele entende, né? O encarnado, se a gente falar isso, o sujeito às vezes não dá atenção para o que a gente fala. Então, importante isso, ó, mudarmos o patamar do nosso entendimento, né? Isso muda tudo na nossa vida. Nada mais é, em outras palavras, do que Kardec fala no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo sobre o ponto de vista. Ele diz que quem coloca, né, o seu ponto de vista no mundo espiritual muda completamente o entendimento dele sobre a vida atual. E isso nos mínimos detalhes. Então aquela ofensa que a gente sofreu, que parecia uma coisa terrível, nós colocamos nosso pensamento no plano espiritual, aquilo deixa de ter importância, né? Isso vale para as coisas maiores e para as coisas menores. Aqui, ó, teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual. Não, imagina. Mas passados minutos ou horas do acontecimento, vem-lhe a mudança de impulsos, o arrependimento, a recomposição do tom mental e, não raro, a constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado. Então a gente se precipita em algumas coisas, né? Tem uma historinha que eu também gosto de contar. Eu sou repetitivo, tem coisas que eu repito muito, viu, gente? Mas que tem umas histórias que são boas, né? Eu acho que o Hélio lembra dessa história. Porque eu e o Hélio já participamos de reunião mediúnica juntos, né? Aí um espírito... Eu observava o seguinte, quando eu estava dirigindo, quando eu passava em algum cruzamento, já contei isso, né? Mas eu acho essa história boa. Apesar de ser uma coisa pessoal, mas poderia ter acontecido com outras pessoas, mas é uma lição interessante. Para mim foi muito útil. Eu, quando estava dirigindo, quando eu passava em algum cruzamento, eu tinha uma sensação de que eu ia atropelar alguém. Era um pensamento estranho. E eu falava, engraçado, isso parece uma ideia obsessiva. Ideia obsessiva no sentido médico do termo, né? E eu falei, eu acho que eu estou com umas ideias obsessivas. Aí, passados uns dias, eu fiquei uns 15 dias com isso. Numa reunião mediúnica, eu não tinha falado isso com ninguém. O espírito veio pelo médium e falou assim, era com você mesmo que eu queria conversar. Eu falei, tá bom, meu irmão. Assim, eu estou na sua cola tem 15 dias. Eu falei, pois não. É por isso que você sente aquelas coisas esquisitas quando está dirigindo. Eu falei, peraí, vamos prestar atenção. Aí ele falou assim, pois é, eu fui contratado aí para poder fazer um relatório a seu respeito. Mas eu quebrei seu galho, viu? Eu falei para ela que isso não serve para nada, que você não tem utilidade nenhuma. Muito obrigado. Assim, agora eu quero te dar um conselho, viu? É muito fácil eu entrar no seu pensamento. Em compensação, nesse tempo, houve algumas vezes que chegaram aqueles espíritos que têm aquele fogo assim na cabeça e saíram envergonhados porque você não captava o pensamento deles. Olha que dica que esse espírito me deu. Eu estava numa faixa de pensamento, não estava percebendo que eu estava numa faixa ruim, facilmente percebia a aproximação de um espírito que era um espírito infeliz, né? Ele foi atendido nessa reunião, e em compensação não conseguia captar o pensamento dos benfeitores que queriam ajudar. Em vez de um benfeitor vir à reunião e falar assim, ô Jano, presta atenção, eleva seu pensamento, ele trouxe o necessitado para ser atendido, foi atendido e eu entendi a dica e eu agradeço o espírito como um grande amigo. Agora imagina se eu vou dizer assim, não, nada disso, eu não sofro influência ruim, né? Então, ao contrário, eu agradeço, já agradeci muitas vezes esse espírito, eu gosto de contar essa história de público, é uma forma de agradecer ele mais uma vez, porque ele me ajudou muito, foi um grande amigo naquele momento. Eu me dei conta que eu estava dias numa faixa mental ruim e às vezes
às vezes a gente não percebe. A gente vai acostumando com aquele estado assim mais baixo e a gente não percebe. Aí quando nós temos uma experiência superior, né, por exemplo, a gente participa de alguma atividade que deixa a gente lá em cima, a gente fala, meu Deus, como é que eu estava mal? Agora eu estou tão bem. Eu quero é continuar assim. Por isso que a gente precisa experimentar as coisas boas. E daí que o trabalho é muito importante. Porque no trabalho nós temos essas sensações. E aí nós falamos assim, meu Deus, eu não quero sair desse estado, eu quero continuar assim. Então a gente vai trabalhando cada vez mais, né? Então, ele conclui assim, ó, são sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado e imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. O espírito pode estar tão inconsciente de seus atos que os efeitos negativos se fazem sentir como se fossem desenvolvidos pela própria pessoa. Né? Nós não nos damos conta. É como a história do ratinho lá na Europa, a questão do açúcar para o dente, a falta de lavar a mão. A gente não está atento para uma medida higiênica. Só que aqui é da higiene do espírito. Quando o influenciador é consciente, a ocorrência é preparada, com antecedência e meticulosidade, às vezes de dias e semanas antes do sorrateiro assalto, marcado para a oportunidade, por exemplo, de um encontro com alguém, ou uma conversação, recebimento de uma carta, o clímax de um negócio que vai ser fechado, etc. Então, quando o espírito é inteligente, é arguto, ele prepara e fala, ó, já sei que dia tal vai ter um encontro com fulano, isso já gera um aborrecimento nessa pessoa, vou aproveitar nesse momento para atuar. Né? Mas de outras vezes, não. De outras vezes é uma coisa que o espírito não, é inconsciente, ele passa aquela influência inconscientemente. E o André Luiz conclui dizendo o seguinte, olha, não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade. Se são as obsessões espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer, ou se essas meio obsessões de quase obsidiados, despercebidas, contudo bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. Então veja que o André Luiz dá uma importância muito grande a esses fenômenos, de forma que ele não sabe o que é pior, se são aqueles casos mais sérios, são esses. Então isso é uma dica que o Espírito nos dá para que nós procuremos ficar atentos, né? E aí ele diz, para concluir, o seguinte, olha, quantas desavenças, né, separações e fracassos não surgem assim? E aí ele conclui, estude em sua existência se nessa última quinzena você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação sutil. Estude e ajude a você mesmo. Então, na verdade é muito difícil nós passarmos 15 dias sem ter algum fenômeno desse. Não é porque nós sejamos assim, superlativamente maus, não é nada disso não, é da nossa natureza, e é da natureza do pensamento. Por quê? Porque não tem como eu pensar e não fazer uma ligação pelo pensamento com quem está na mesma faixa. É automático, é física espiritual. Então nós estamos sempre recebendo essas influências. Então qual é a solução? Nós melhorarmos, né? Nós sempre renovarmos para melhor o nosso estado. E essas oportunidades, né, como essa que o Hélio nos proporciona hoje, estarmos aqui, por exemplo, é uma. Mas o nosso dia a dia é rico dessas oportunidades. A todo momento nós somos convidados a fazer parte da festa, do banquete espiritual, nós somos chamados pelo Senhor para participarmos do banquete, e nós que estamos distraídos dizendo assim, não, eu não posso ir para o banquete não, porque eu comprei um gado, tenho que ver aquele gado, eu, né, arrumei uma noiva, tenho que ir lá passear com a noiva, etc. Nada, não que isso seja ruim, mas o fato é que a gente fica distraído com as questões muito do nosso dia a dia e nos esquecemos dos nossos interesses espirituais. Que a paz possa estar conosco. Muito obrigado aí pela chance de estarmos aí.
Bom, nós agradecemos imensamente ao nosso Jano pelo estudo. E antes da prece, a gente tem alguns avisos a serem dados, né? Essa casa proporciona, junto com o IEBM, Instituto Espírita Bezerra de Menezes, caravanas ao interior do estado do Rio. Nós visitamos outras comunidades espíritas. E agora, na Semana Santa, nós vamos visitar a comunidade da região de Santa Maria Madalena, Cantagalo, Cordeiro, Trajano. É uma oportunidade boa de ajudarmos os companheiros dessas comunidades espíritas pequeninas, né, que muitas vezes lutam com uma dificuldade para manter-se. Então, quem quiser fazer parte dessa nossa caravana, depois é só falar comigo ou com a Roméria, que está aqui na frente, para fazer a inscrição. É uma boa da gente participar e não precisar correr atrás de coelho na Semana Santa, né? Isso já passou, agora vamos estudar. O convite é para estudar, né? Eu falei aqui com... o palestrante, a Roméria está pedindo para lembrar, o Edmar Jorge. Você pode olhar lá no YouTube, ele tem palestras lá. Ele é do Movimento Espírita de Brasília. Ele fala muito bem, é o nosso convidado dessa vez para falar, né? Também lembramos que a casa tem atividade de estudo às terças-feiras. Terça-feira às 19 horas é o nosso grupo de estudos. Quarta-feira, reunião pública às 19 horas, seguida de passes. Quinta-feira, reunião de tratamento espiritual para qualquer tipo de dependência. É um tratamento coadjuvante ao tratamento médico, que é indispensável. Mas como quem adoece é o espírito, quem fica dependente é o espírito, quem fica viciado é o espírito, segundo o livro dos espíritos, e essa reunião é para ajudar o espírito a livrar-se desse tipo de dependência. Então, é toda quinta-feira, às 19 horas. E hoje, sábado, às 18 horas, tem uma reunião de tratamento espiritual, uma reunião de oração pelos que sofrem. É uma forma da gente ajudar aqueles companheiros que estão em sofrimento. O convite do almoço está sendo vendido aqui do lado, na nossa livraria. Eu agradeço muito, a casa agradece a sua presença. Se você ficar para almoçar, eu vou ficar mais feliz ainda, que você vai comer uma comidinha muito gostosa, feita com muito amor. Antes da prece, eu gostaria de pedir aqui a essência do Jano, fazer a leitura de uma mensagem recebida hoje na nossa reunião mediúnica, por um dos mentores aqui da casa, e que vem a calhar quanto ao remédio para isso tudo que a gente ouviu aqui, né? Então a mensagem é: o remédio vem de Deus. Se os surtos viróticos assustam, a indiferença humana frente à dor do seu semelhante mata mais. Se o medo de doenças incuráveis ronda o teu pensamento, mergulha de corpo e alma na caridade socorrista e estarás protegido pelos anticorpos naturais da prática do bem. O ócio faz mais vítimas do que o câncer, dia a dia. Emprega teu tempo em algo útil e o amor divino fará de ti uma luz na escuridão. Paz com Jesus. O Espírito é irmão Joaquim. Vem trazer para nós, então, o convite ao trabalho. Vamos trabalhar, fazer a caridade socorrista, ajudar. E essa casa tem oportunidades, tem vaga para voluntário. Quem quiser ser voluntário, quem estiver precisando fazer uma terapia emergencial, aqui nós temos uma que o Jano não conhece, a pia-terapia. Você recomenda? Ele recomenda também. A pia-terapia porque nós temos um trabalho, né, com crianças, 110 crianças ficam aqui dentro de segunda a sexta, de 8 da manhã às 4 da tarde, e no mínimo são 110 pratos para lavar na hora do almoço. Então, quando você encosta naquela pia, você só vai dar passagem ao Espírito Bom. É uma coisa muito linda, né, Jana? Descarrega tudo
e você fica 1 hora sem pensar, sem ter influenciação espiritual sutil negativa. Você liga o pensamento lá no alto, porque é um tal de medo de quebrar copo, de quebrar as coisas, fica tão atento ali e consegue fazer a pia-terapia. Quem quiser ser voluntário, uma manhã ou uma tarde, a casa está ao seu inteiro dispor. Você nunca vai se arrepender de fazer o bem, mas você vai se arrepender do tempo que você tinha livre e não empregou no bem. Então vamos à nossa prece, para em seguida, todos são convidados já a participar do nosso almoço. Nossa gratidão ao Jano mais uma vez. Vamos orar. Amigo Jesus, espíritos amigos que nos ajudam a toda hora e momento, muito obrigado por mais uma manhã de ensinamento nessa casa. Uma manhã onde aprendemos muito mais do que somos merecedores. Mas aqui, Senhor, viemos recarregar as nossas baterias espirituais e recebermos, Senhor, o Teu consolo. Por isso, a nossa gratidão. Agradecemos imensamente a oportunidade dessa manhã e pedimos a Tua bênção de paz a nos envolver, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Eu queria aproveitar a casa cheia e já fazer o convite para a próxima palestra com o almoço. No dia 29 de março, daqui a um mês, vai ser a Carmen Silveira e vai nos conduzir pela Galileia de Jesus e Maria. Então vai ser um momento maravilhoso de a gente reencontrar com Jesus e com Maria na Galileia. Chega de sofrimento e de dor, vamos viajar com o nosso pensamento, vamos ver esses momentos de consolo para nós. Então é 29 de março, às 10 horas, a Carmen Silveira vai estar aqui conosco. Tá?